Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá a todos! Olá, Pastor Pedro Lino! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real e o tema de hoje é: o cristão deve planejar o futuro ou confiar nos planos de Deus? Com base na pergunta da Gabi de Westboro, Massachusetts, que diz: Pastor, eu vejo muitos pastores americanos na internet usando o versículo de Provérbios 29:18, que, na versão em inglês, fala a seguinte tradução: sem uma visão, o povo perece. Estes pastores usam este versículo para afirmar que as pessoas precisam ter uma visão clara de onde elas querem chegar nos próximos anos para que não venham a perecer. Sabemos que na vida do imigrante precisa sim ser planejada aqui nos Estados Unidos, principalmente quando falamos de imigração, vida financeira e outras áreas, se quisermos fazer o que é correto perante a lei do país. Ao mesmo tempo, sabemos que algumas pessoas vivem sem planejamento e sem perspectiva de futuro porque dizem estar confiando somente na soberania de Deus. O que devemos fazer para vivermos de acordo com o que as Escrituras realmente dizem sobre ter responsabilidade pelo nosso futuro e a soberania de Deus? E aí, pastor, é com você. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está? Como está a família? Como estão todos aqui que nos assistem, os nossos ouvintes? Um abraço a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Márcio, a pergunta da Gabi aí de Westboro é uma pergunta muito interessante. De fato, nós temos visto uma certa interpretação desse versículo, como é de praxe dos neopentecostais, fazerem interpretações isoladas de versículos ou até interpretações sem o devido estudo exegético das línguas originais. E o Provérbios aí, o texto citado pela Gabi, Provérbios 29:18, que fala uma das traduções em inglês, a palavra visão, né? Essa palavra, na verdade, em todas as outras traduções e também no original, é a palavra profecia. E essa palavra colabora com o restante da frase, quando ela fala, porque isso aí é muito usado no judaísmo como paralelismo judaico, onde você fala duas sentenças que representam a mesma coisa. Quando o texto diz assim, lá em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ele está falando duas frases, a mesma verdade falada de forma diferente. Ele está dizendo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Aí ele vai dizer da mesma forma, só de uma outra maneira. Ele está dizendo, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, o que eram os profetas? Os profetas eram aqueles que falavam a palavra de Deus, que anunciavam a palavra de Deus. É por isso que no paralelismo aí, o texto está relacionando a palavra profecia com guardar a lei. E que lei é essa? A lei que foi entregue a Moisés, a lei que foi entregue lá a Moisés no deserto e também com junção de algum aprendizado que Moisés havia tido da tradição oral e também do que ele aprendeu no Egito. Ele formula a lei de Deus e também com aquilo que ele recebeu também diretamente de Deus, e esse conjunto de fatores fez com que Moisés se tornasse o grande legislador de Israel e trouxesse a palavra de Deus. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: quando você não tem um homem, um profeta, que volta o povo para a palavra de Deus, essa nação é uma nação infeliz. Essa nação se corrompe, as pessoas se corrompem, o povo se corrompe. Por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo pregada com fidelidade. A profecia não está conduzindo as pessoas a guardar a lei de Deus. Essa é
a visão desse versículo. Então esse versículo está falando de nós obedecermos os mandamentos do Senhor e de que escutarmos os profetas fiéis que nós temos, e não está falando assim de uma visão, de algo que você deve guardar para que o seu futuro seja brilhante e o seu futuro seja maravilhoso. Não é nada disso. E aqui o que estamos diante de nós é que nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para o ensinamento do Senhor, e de fato nós seremos bem-aventurados. Nós talvez não sejamos completamente felizes, mas seremos pessoas que estarão em paz. E seremos pessoas, obviamente, que viveremos de uma forma que agrada a Deus. Mas, existe um outro versículo, e aí é a segunda parte aqui, respondendo ainda a pergunta da Gabi, que diz o seguinte lá em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o homem pode fazer planos? Deve fazer planos. O homem deve fazer planos sempre. A Bíblia fala quem é aquele que vai construir ou vai construir uma torre e antes não se assenta para planejar. Nós sabemos que Deus planejou todas as coisas conforme a sua soberania, o seu poder, e todas as coisas foram planejadas desde antes da fundação do mundo. Deus é um ser que planeja. E Deus nos fez seres cognitivos. Deus nos fez seres que pensam, seres que arrazoam, seres que devem gerar um plano para seguir esse plano. Pessoas que não têm plano, e eu gosto muito dessa expressão porque minha avó falava muito isso, né? Quando sabia que alguém ia casar com fulano, dizia assim, fulano vai casar com alguém sem plano, né? Não sei se você já ouviu essa expressão antiga, mas é a expressão que os mais velhos falavam muito. Você vai casar com esse menino, você vai casar com essa menina, não tem plano não. E é verdade. Nós devemos ter planos, nós devemos fazer planos. Deus nos deu cérebro, Deus nos deu inteligência para planejarmos sim o nosso futuro. Não é pecado planejar. Não é pecado nós termos uma estrutura financeira para comprarmos uma casa, planejar financeiramente para adquirirmos móveis, fazer uma viagem, o colégio das crianças, tudo isso é maravilhoso. Nós devemos planejar, não com base em Provérbios 29:18, que na verdade ali é obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Mas olhando para Provérbios 16 e para toda a Escritura, nós vamos perceber que devemos sim fazer planos, e esses planos devem estar constantemente sendo revisados por nós. Agora, nós devemos entender que quem dá a última palavra nos nossos planos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano. Eu posso planejar fazer milhares de coisas, mas às vezes vem uma doença, às vezes vem uma tragédia, às vezes vem um acidente, às vezes um percalço, e eu tenho que mudar os meus planos. Deus nunca vai mudar os planos dele, como diz lá em Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Mas os nossos planos podem ser frustrados, e nós devemos sempre estar atentos em nos submeter à soberania de Deus. Agora, jamais a submissão à soberania de Deus me impede de planejar, de estruturar, de criar, de projetar coisas para o meu futuro. Não, mas eu tenho que saber que as minhas projeções e os meus planos são limitados, e os planos de Deus são ilimitados. Então, faça planos, faça projetos, estruture a sua vida de forma em que você tenha certo controle sobre ela e você tenha objetivos claros na sua vida, mas sempre confiando que Deus, soberano, vai sempre derramar o que é melhor para a sua vida, e os projetos e os planos dele sempre serão os que prevalecem e os que vencerão. Eu sou Pedro Lino, aqui do Evangelho na Real. Deus abençoe vocês. Um abraço. Obrigado, pastor. Obrigado, ouvinte, por nos ouvir até aqui. E fica a pergunta: você já fez seu planejamento para 2023?
Já apresentou seus planos ao Senhor? Tire um momento esta semana para refletir sobre isso e planejar o seu tempo para que você priorize estar na casa de Deus e cumprir a sua missão como discípulo de Cristo. Nos falamos no próximo programa. Até mais! Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.